Graça e paz. Bom estar com vocês mais uma vez. Eu sei que já foi dito, mas insisto, todos são muito bem-vindos. Que bom que estamos aqui juntos na presença do Senhor. E nós estamos aqui não porque nós somos bons. Nenhum de nós é bom. Deus é bom. É a bondade do Senhor que nos atrai na direção dele. Ainda que muitas vezes a gente não tenha compreensão ou consciência a respeito disso. Portanto, estamos aqui porque, de alguma maneira, o Senhor nos chamou e nós atendemos ao seu chamado. E eu não tenho dúvida de que o Senhor fica feliz quando nós atendemos o seu convite, e todo o convite de Deus objetiva sempre nosso bem, nossa felicidade, nossa salvação. Por isso, por tudo, seja bendito o nome do Senhor. Eu estou até achando assim interessante como vocês são educados. Cheguei ontem de manhã, não é? E já cumprimentei várias pessoas ontem, hoje, e até agora não teve nenhum que falou assim comigo: pastor, achei que o senhor fosse maior. Interessante, né? Talvez alguns já pensaram, mas não falaram, pelo menos não falaram para mim. Muito obrigado por essa descrição. Se bem que pior foi outro dia que eu fui no lugar aí, não vou dizer onde foi, porque é muito comum as pessoas falarem isso para mim, né? Pastor, tal, pensei que fosse maior e tal. Mas um dia eu fui num lugar aí, eu vi que uma senhora foi assim se aproximando e eu olhando assim de cantinho de olho, e ela me observava de baixo para cima, de cima para baixo. Eu falei, lá vem, está me medindo. Aí quando ela chegou bem na minha frente, ela me olhou e disse assim: ah, pastor, na televisão eu achei bonito. Eu falei, vixe, foi pior do que eu esperava. A mulher me chamou de feio na lata, né? Assim, na cara. E não me deu nem direito de resposta, porque ela falou, já virou e saiu. Eu só pensei assim, está repreendida, né? Prefiro acreditar na minha mãe, não é não? A mãe sempre tem razão. Mas para falar sério, eu não estou nem aí se me acham baixinho ou grande, bonito ou feio. O meu negócio é pregar a palavra, né? Foi para isso que o Senhor me chamou, não é? O que importa não é o mensageiro, é a mensagem. Eu gosto de dizer, inclusive, que todo pregador não passa de um prego. Aí, ó, prego já está dentro de pregador, não é? Então, todo pregador não passa de um prego. Quem tem que aparecer não é o prego, é o quadro que está sendo sustentado pelo prego, não é? A beleza está no quadro, a arte está no quadro, a vida está no quadro, né? O quadro é Cristo, não é? Você que é pregador, que é pregadora, que está me ouvindo aí agora, seja aqui na igreja ou pela internet, lembre-se disso. Fique na sua. Você é só um prego. Quem tem que aparecer é o quadro. Agora é verdade que é moral, né? Ser um preguinho que está sustentando esse quadro, que é o quadro mais lindo de todos os tempos, né? Alegre-se pelo privilégio, mas fique na sua. O negócio é manter o quadro na posição certa, na altura certa, para que seja visto por todos, das crianças pequenininhas aos idosos. Todos precisam ver o quadro, porque, insisto, a vida está no quadro, a arte está no quadro, a beleza está no quadro. É de Cristo que todos nós precisamos, não é? Nosso bendito Cristo, que quando é recebido e aceito, transforma completamente a nossa vida. Muito bem, vamos lá então a uma reflexão na palavra. Eu quero começar aqui só a nível de introdução no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Se você tem aí a sua Bíblia, cumprimentando você que está aqui na igreja e você que está aí na internet, tá bom? Obrigado por você nos dar o prazer e a alegria de participar do culto também com a gente. Lucas capítulo 4, versos 24 a 27. Está escrito assim: E Jesus prosseguiu:
De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus, ele volta a Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, e na sinagoga ele se apresenta como Messias, e ele é incompreendido e rejeitado pelo povo da sua terra. Nesse contexto é que Cristo disse essas palavras. De fato, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí Jesus vai e diz, olha, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias. Ontem, inclusive, não é? Refletimos a respeito de Elias e a história lá da viúva. Havia muitas viúvas em Israel, mas Deus não mandou Elias encontrar-se com nenhuma delas, a não ser com uma viúva estrangeira lá de Sarepta, em Sidom. E aí Jesus menciona outro exemplo, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, que por sinal foi o sucessor de Elias. E aí o texto diz assim, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Eu quero pensar um pouquinho com vocês hoje no episódio da cura desse sírio chamado Naamã. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Essa também é uma história conhecida, mas eu me encanto com a Bíblia porque é impressionante como a Bíblia sempre se atualiza, não é? Não que o texto mude, mas o Espírito Santo nos ajuda muitas vezes a enxergarmos certas coisas, quando nós refletimos juntos, que às vezes nós não conseguimos perceber em nossa reflexão individual. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. O verso 1 está escrito assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Depois do rei, normalmente nesses reinos da antiguidade, o comandante do exército já era visto como o segundo mais importante do reino. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. A Síria, nesse período de Naamã, estava se expandindo territorialmente, estava alcançando novos territórios, estava se tornando um país mais influente e poderoso, graças em grande parte ao grande comandante do exército. Naamã tinha tanta moral, diz a Bíblia, que ele era um homem de grande conceito diante do seu senhor, diante do rei. Se tinha moral diante do rei, imagine diante do povo comum. Naamã, assim, na linguagem popular, era o cara. Estava na crista da onda. Famoso, admirado, talvez por alguns quase que venerado. Mas o verso 1 termina dizendo assim, porém ele era leproso. Naquela época, receber o diagnóstico de lepra era como receber uma sentença de morte em vida. O leproso era visto como um morto-vivo. As pessoas olhavam para Naamã e o viam como um vitorioso, conquistador, famoso, mas muitas certamente não sabiam que por trás do seu uniforme de general, comandante,
Debaixo de suas insígnias, atrás de suas medalhas, Naamã escondia sua tristeza, sua derrota, sua doença, e era só uma questão de tempo. Ele sabia que estava caminhando inevitavelmente para a morte. Sabe, quando eu penso em Naamã nessa situação, eu fico olhando para mim, para vocês e pensando assim, a gente vive num mundo em que todos queremos passar sempre uma boa imagem, né? De que a gente está bem, até porque, fala sério, coisa chata é você olhar para uma pessoa e falar, tudo bem, ela, não, peraí, estou mal, está assim, está assado. Tem umas pessoas assim derrubadas, não dá nem vontade de falar com elas, porque elas só falam coisas negativas. E por conta disso, muitas vezes nós escondemos nossas tristezas, nossas dores e decepções, para a gente não ser chato, para a gente não ser assim inconveniente, desagradável. Tem um irmão lá na Novo Tempo, sempre que eu encontro com ele, um dos funcionários lá, eu digo, e aí, como é que está o senhor, tudo bem? Ele disse para mim assim, pastor, tudo bem, na medida do possível. Ele sempre tem essa frase para fechar a resposta. Tudo bem, na medida do possível. Em outras palavras, ele está dizendo assim, está tudo bem não. Umas coisas estão bem, mas tem outras que fogem ao meu controle, fogem ao seu controle. E muitas vezes realmente não ficam bem, não é? Só que a gente normalmente evita falar dos nossos problemas, tristezas, derrotas, preocupações, porque, como já disse, normalmente as pessoas querem estar perto de quem é alto astral, quem sorridente, quem é alegre, quem está para cima, assim. Quem está meio para baixo, a gente às vezes se afasta, que triste isso. Por trás do seu uniforme de general e conquistador, Naamã escondia sua tristeza, sua derrota, sua doença, sua fraqueza. E quantas vezes nós também vivemos de forma semelhante, não é? Eu costumo dizer que todos nós, seres humanos, escondemos lágrimas por trás dos nossos sorrisos. Às vezes a gente está sorrindo por fora, mas chorando por dentro, não é? Graças a Deus que isso não vai ser assim para sempre. Um dia nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aliás, não só as lágrimas que aparecem, mas também as lágrimas escondidas. Ele é maravilhoso. Mas enquanto estivermos nessa realidade presente, quantas vezes nós teremos nossas derrotas e quantas vezes vamos escondê-las? Porque não parece agradável mostrá-las. Era assim que Naamã vivia. E aí, na sequência da história bíblica, eu vou apenas narrar, se você quiser pode seguir aí lendo na Bíblia. Está escrito que tropas da Síria, comandadas por Naamã, invadiram Israel. E dentre as pessoas levadas cativas, porque era comum na época, muitos eram capturados, especialmente jovens, e levados para serem escravos no país conquistador. Os conquistados eram levados como escravos. A Bíblia diz que no meio dessas pessoas levadas de Israel para a Síria, foi uma garota, que por sinal foi parar na casa de Naamã, escrava na casa do comandante do rei da Síria. E por viver na intimidade da família, em algum momento a garota descobriu e percebeu que o seu senhor era leproso. Então, em determinado momento, quando a menina teve a oportunidade de estar na presença da esposa de Naamã, ela disse assim: se meu senhor conhecesse um profeta que tem lá em Israel, eu estou certa de que o profeta curaria o meu senhor de sua lepra. Eu fico pensando, essa menina foi tirada cruelmente do convívio de sua família, arrastada para fora de sua terra. Uma garota com tantos motivos para se tornar amargurada, revoltada, desejando única e exclusivamente o mal dos sírios, em especial do comandante do exército, onde ela vivia, na casa dele onde vivia. Mas a despeito disso, a menina paga o mal com o bem.
Por que o cristão paga o mal com o bem? Porque cada um dá o que tem. A garotinha, certamente muito bem educada pelos seus pais tementes a Deus, apesar de ter sido tirada de sua terra, na sua mente e no seu coração os ensinos recebidos na infância permaneceram. E aqui eu aproveito e digo aos irmãos, especialmente os que estão me ouvindo aqui, que têm filhos ainda pequenos: irmãos, se eu pudesse voltar no tempo, eu dedicaria ainda mais tempo do que dediquei para as minhas filhas. Não que eu me sinta assim culpado, claro que não, graças a Deus, eu participei na educação das minhas filhas. A gente brincava muito, por exemplo, a gente rolava no chão, enfim, era uma festa. Mas hoje, que já são mulheres jovens, uma tem 30 e outra 32, já estão umas coroinhas, né? Não tanto assim também. Mas todas as duas já estão casadas. Não, 30 e 32, realmente a mulher nessa idade é muito jovem ainda, não é? Claro, desculpa. Já provoquei demais as mulheres ontem, inclusive, não foi? Misericórdia, esquece esse assunto. Então é o seguinte, mas olha, hoje quando eu vejo as minhas filhas, os comportamentos, as decisões que elas tomam, e eu percebo que muitas são fruto da convivência comigo e com minha esposa, e que do que nós falamos e testemunhamos para elas, eu penso assim, se pudesse voltar no tempo, eu agarraria mais ainda essas meninas, eu passaria mais tempo com elas, eu falaria mais de Deus para elas, eu beijaria mais minhas filhas. Você que é pai, que é mãe, que tem filhos pequenos, ou que não tem, mas pretende tê-los, em nome do Senhor Jesus, conviva com seus filhos, especialmente nos primeiros anos da vida, o máximo que você puder. Aproveite toda a oportunidade que você tiver para ensinar coisas boas, para ensinar valores, para dirigi-los, conduzi-los na direção de Deus. Que trabalho lindo esses pais aqui fizeram, porque a menina, mesmo longe de casa, estava vivendo aquilo que Deus espera que seus filhos vivam. Quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, ele seria curado de sua lepra. A menina não revela ser amargurada ou revoltada, não revela ser uma garota descrente, porque Deus permitiu que acontecesse algo tão triste com ela. E o testemunho da menina foi tão convicto que, apesar de ser garota, escrava e estrangeira, ela impressionou a mulher de Naamã, que correu para Naamã e disse: olha, a garota que trabalha aqui em casa lá de Israel disse que tem um profeta lá na terra dela que pode lhe curar da sua lepra. E Naamã ficou também tão impressionado que ele foi ao rei. Eles dois eram chegados, não é? Eram best friends. Então, chegou lá para o rei, que ele tinha muita moral com o rei, e disse: olha, tem uma menina lá que falou para minha mulher, e minha mulher falou para mim que tem um profeta em Israel que pode me curar, será? E o rei disse assim: ei, será? Se é uma chance, uma oportunidade, vai lá, corre para Israel. E o rei disse assim para Naamã: eu vou até escrever uma carta aqui para o rei de Israel. E ele escreveu a carta dizendo assim: olha, logo que chegar a você este homem, ele é Naamã, meu servo, e eu o enviei para que você o cure de sua lepra. O rei escreveu a carta, uma carta de recomendação. Quem aqui já recebeu uma carta de recomendação de uma pessoa influente sabe que isso faz uma diferença grande. Ainda mais assim a carta de um rei para outro. O rei escreveu a carta. E aí diz a Bíblia que Naamã pegou vários quilos de prata e de ouro, uma verdadeira fortuna, para levar para o rei de Israel. Ele estava disposto a pagar por sua cura. E ainda pegou muitas roupas especiais, tudo para o rei. E partiu da Síria para Israel. Uma caravana, a caravana da esperança. Eu imagino no coração de Naamã a emoção, na medida que ia se aproximando de Israel. Será? Eu quero conhecer esse profeta, eu quero experimentar essa cura, esse milagre. E olha só o que a Bíblia diz aqui. Eu leio o primeiro livro dos Reis, capítulo 5. A reação do rei de Israel quando recebeu a carta do rei da Síria.
1 Reis capítulo 5, agora no verso 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Oh, que tristeza! Que tristeza quando líderes do povo de Deus têm uma visão medíocre, rasteira, tacanha. Que triste quando líderes do povo de Deus só enxergam a si mesmos. Só enxergam questões políticas. Que triste isso. O rei de Israel, quando recebe a carta, se desespera. Acaso sou Deus para curar um leproso? Vocês estão vendo? O rei da Síria está buscando um pretexto para romper comigo, para ter um problema diplomático comigo. Só pensava em si, não enxergava nada mais além dos seus interesses egoístas. Que triste. Mas nem tudo está perdido. Olha só nos versos seguintes. Agora verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Ei, Eliseu, não era fraco não. Ele aprendeu muito bem com Elias. Por que que o rei de Israel rasgou suas roupas? Por que que entrou em pânico, em desespero? Ei, manda o leproso para mim. Na boa, vou resolver o problema. Todos saberão que há profeta em Israel. Irmãos, parece até que ele era meio snob assim, não é? Se achava, mas calma. Quando a gente lê o texto, especialmente alguns especialistas que leem esse texto no original, a ideia não é essa. Eliseu não estava esnobando, se achando. Quando Eliseu diz assim: e todos saberão que há profeta em Israel, o significado dessa frase é: todos saberão que Deus ainda se manifesta no meio do seu povo. Nós não fomos abandonados por Deus. A despeito dos nossos pecados, Ele tem sido misericordioso para conosco. Manda o leproso para cá. O que para o rei de Israel era uma situação meramente política e constrangedora, para o profeta Eliseu era uma questão espiritual e uma extraordinária oportunidade do poder de Deus se manifestar. A verdade, irmãos, é que cada um na vida enxerga o que quer, o que procura, vê o que valoriza. Eu gosto de pensar que nossas impossibilidades são as grandes oportunidades de Deus manifestar seu poder. Eliseu viu naquela situação uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado, de um pagão idólatra ser levado ao conhecimento do verdadeiro Deus. Manda para cá. E olha, sabe o que o rei de Israel fez na hora? Opa, se tem um aí para resolver o problema, melhor para mim. E já mandou Naamã para a casa de Eliseu. E eu fico imaginando quando a caravana, Naamã com seus carros, carruagens oficiais, animais, quando toda aquela comitiva sai do palácio real e para em frente da casa do profeta. Eu imagino que devia ser uma casa simples. E aí Naamã está com toda a sua pompa parado diante da casa de Eliseu e aparece um rapaz, que era um moço que trabalhava com Eliseu, um secretário de Eliseu, e disse assim: cadê o seu Naamã? Quem é seu Naamã? E Naamã disse: ei moço, sou eu, qual é o problema? Ele disse assim: olha, o profeta mandou um recado para o senhor. Se o senhor for ao Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes, beleza, o senhor vai ficar curado. Novinho da Silva. E aí Naamã disse: oba, muito fácil, já vou correr para o Jordão. Foi assim? Não foi.
Ô ser humano, lembra? Feixe de contradições. O ser humano é um tipo muito esquisitinho. Eu conheço bem essa peça quando olho no espelho. Como nós somos difíceis, não é? Complicados. Olha só a reação de Naamã, está escrito aqui. 1 Reis, capítulo 5, verso 9. Aliás, já no verso 11, não é? Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso são Abaná e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Por acaso não são, não é? Do que todas as águas de Israel? Por acaso não são, não é? Abaná e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Naamã, diz a Bíblia, ficou indignado, chateado, ficou bravo, fez cara de ofendido. Mas por quê? Porque eu pensei, disse Naamã, que ele sairia ter comigo, ou seja, o profeta viria ao meu encontro. Que onda é essa de mandar um recado para mim? Sou eu homem de receber recado? Que história é essa? Geralmente as pessoas assim muito importantes, destacadas na sociedade, elas são tratadas de uma forma diferenciada, não é? Inclusive muitas vezes são bajuladas, são aduladas. E muita gente se acostuma com isso. E pensa que todo mundo tem que tratar assim, adulando, bajulando. Naamã certamente era um desses. Então, quando recebeu um recado, se sentiu ofendido. Ora, quem que esse profeta está pensando que ele é? Será que ele não sabe quem eu sou? Homens de Deus não bajulam ninguém. Tratam todos com respeito, com bondade, com carinho, seja quem for. Grande ou pequeno, influente ou desconhecido, visível ou invisível, todos são tratados por homens e mulheres de Deus da mesma forma, com carinho, com bondade e com respeito. E aí Naamã diz assim: ora, além de vir falar comigo, eu imaginei que ele iria invocar o seu Deus, mover a mão sobre o leproso, sobre o lugar da lepra e restaurar. Em outras palavras, eu pensei que ia ser uma coisa assim, extraordinária, espetacular, algo assim, tipo essas curas que a gente às vezes vê na televisão, não é? Pá, e o outro cai, todo mundo se admira, e um negócio assim, sai, pá. Eu pensei que ele era o cara. Eu pensei que ele era assim um místico, um mágico. Eu estava esperando uma coisa assim muito bacana, muito legal, diferente. Agora vem um recadinho desse para me lavar no Jordão. As águas do Rio Jordão eram águas barrentas. E aí Naamã diz assim: porventura as águas de Abaná e Fafá, os rios de Damasco, capital da Síria, não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar lá e ficar curado? Não. Você até podia se lavar lá o quanto quisesse. Não só 7 vezes, 70, 700, 7.000. Mas não ia ficar curado, irmão Naamã. Sabe por quê, irmão Naamã? Deus determinou que sua cura seria feita nas águas do rio Jordão. Eram águas medicinais, curativas, nada disso. A questão é que Deus, em sua soberania, define as coisas. E cabe a mim e a você aceitar a soberania de Deus e os desígnios de Deus. Você compreende, não é? Pensava eu, permita-me lhe dizer com todo carinho e respeito, você pode pensar o que quiser, pode até pensar
que seus pensamentos, que suas ideias são melhores do que as de Deus. Fica livre, pense o que quiser, mas saiba de uma coisa: o que funciona é o que Deus diz. Nossa segurança não está no que a gente pensa, mas no que Deus estabelece. Irmãos, tem muita gente por aí que inclusive se considera cristã e que gosta de pensar, e pensa, e pensa, e pensa, e cria 1000 ideias, 1000 conceitos, mas pouco estudam a palavra. E eles acabam em algum momento nessas viagens, pregando e ensinando ideias que parecem até mais interessantes do que as de Deus, mas só levam à apostasia, porque a nossa segurança está no assim diz o Senhor, está na revelação de Deus, naquilo que está escrito. Não adianta pensar e não estudar a Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia para formar a partir da palavra do Senhor nosso pensamento, e não pensar e tentar encontrar na Bíblia algum apoio para o nosso pensamento. Naamã ficou chateado e decidiu voltar para casa. Fez um bico de magoado. Se não é do meu jeito, então não quero saber de jeito nenhum. Ou é do meu jeito, ou não é nada. Vou embora. Magoei. Desisto. Acabou tudo? Não. Eu acho tão bonitinho isso aqui. No verso 13, então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Oh, meu pai, disseram alguns dos seus oficiais. Já começa assim tão bonitinho, né? Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Porque, aqui para nós, o senhor sabe, a gente sabe da sua condição. Papai, o senhor está com um pezinho na cova. O outro já está quase escorregando para dentro. Foi por isso que o senhor saiu lá da Síria e a gente veio lhe acompanhar para tentar lhe salvar. Agora que surge uma oportunidade, o senhor vai desistir, papai? Papai, não desista. Mas o homem mandou eu me lavar, será que eu estou sujo? Não, papai, o senhor não está sujo. O senhor está imundo. O senhor está podre. O senhor está para morrer, papai. Ou o senhor admite sua condição e aceita o plano, ou o senhor morre. Vamos lá. Só porque ele pediu para o senhor se lavar, fica aí com esse bico. Irmãos, quantas vezes Deus usa pessoas, né, para com carinho tocar na gente, dizer assim: marido, vamos à igreja. E o marido durão, e a mulher fala isso uma vez, 2, 1 ano, 2, 20, 30. Eu conheço histórias de homens que se converteram depois de 30, 40 anos. Da esposa lidando com paciência, com carinho, chamando, buscando, levando para Deus. E o maridão fazendo aquele bico, dando uma de difícil. Mas até que diante de tanto carinho, o Espírito Santo usa a esposa, usa outras pessoas, e o indivíduo se rende. Louvado seja o Senhor, porque Deus coloca anjos em forma de homens e mulheres em nosso caminho, para que nós sejamos abençoados. É aquele amigo que convida o outro para vir à igreja, e convida uma vez, 2, depois fica até constrangido de convidar de novo, mas pensa assim: não, eu vou convidar, porque eu sei que ele precisa. Ele vai ter um encontro com Deus em algum momento, e convida pela 3ª, pela 4ª vez. Quantas vezes a gente fica assim, não é? Até constrangido de chamar alguém mais uma vez para estudar a Bíblia, para vir à igreja. Mas Deus nos usa e a gente continua de alguma maneira buscando essa pessoa. Quando você está agindo assim, você está agindo como
Você está fazendo uma obra divina. Isto é sublime, maravilhoso. Não desista do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos de trabalho, de escola, seja de onde for, não desista deles. Você está como os oficiais de Naamã dizendo: meu pai, vamos lá. Deus tem vitória para você. Deus pode curar você. Acredite. E olha só, agora no verso 14, né? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Naamã desceu do orgulho, desceu das suas ideias preconcebidas, desceu de sua vaidade, desceu ao Jordão. E o texto diz, ele mergulhou no Jordão 7 vezes. Eu fico imaginando a cena quando ele entra no rio, mergulha a primeira vez, se levanta e nada de cura. E aí, quem sabe, esses oficiais usados por Deus lá na beira do rio, ali no barranco, né? Eles dizem assim: chefe, lembra, 7, essa foi só a primeira. Vai, mergulha. Segunda vez, vai, chefe. Só que lá do outro lado, na outra margem do rio, vocês sabem que de um lado fica a voz do Senhor e do outro lado fica a voz do dito cujo, não é? O bicho ruim. Do outro lado do rio tem sempre aqueles que são usados pelo mal, e eles diziam assim: tá vendo, chefe? Não era nem para ter entrado. Mergulhou, não resolveu nada, sai logo, porque quanto mais fica aí dentro, mais feio fica para o senhor. Mas o senhor está pagando mico. Que negócio é esse de igreja, ficar ouvindo pastor? Ah, pastor é tudo igual. São todos exploradores. Lendo Bíblia, você... cabeça é essa de ler Bíblia? Ninguém mais lê Bíblia. Isso é coisa de gente alienada, retrógrada, quase que retardada. Pare com esse negócio de estudo bíblico. Tem sempre os capetinhas. Não se engane, não. E Naamã mergulhou a segunda vez, a terceira, a quarta. E os filhos de Deus diziam: vai até 7. Persevere, não desista. Deus tem vitória para você. Deus vai libertar você, Deus vai curar você, Deus tem vida nova para você, persevere. Mas aí os outros lá, está ficando cada vez pior, está parecendo um fanático dentro dessa água aí, um tonto, sai daí. Até que Naamã mergulha pela 7ª vez, e o texto diz que sua carne ficou, sua pele se tornou como a pele de uma criança. Eu não sei a idade de Naamã. Quem sabe tivesse assim, a minha idade, 30 e poucos anos. Ai. Eu não sei a idade de Naamã, mas eu imagino que ele já tinha mais passado do que futuro. Só ser curado da lepra já seria uma bênção. Mas como diz Paulo, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. A pele de Naamã ficou como a pele de uma criança. Já viu pele de criança? Ou pelezinha linda, não é? Esticadinha, lisinha, coisa mais fofa. Que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu, não é? Quando Naamã sai do Jordão, ele vê que o milagre foi muito maior do que ele imaginou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desça do seu orgulho, da sua vaidade.
resista aos que querem lhe separar de Deus e desça ao Jordão. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. As águas do Jordão eram barrentas, e aí pensando aqui nesse contexto e pensando em Jesus, eu me lembro de Isaías 53, onde o profeta diz assim, referindo-se a Cristo, especialmente nos seus últimos momentos de vida, o profeta diz assim: nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso algum. Mas ele tomou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer ser sarado, quer ser curado da miserável lepra do pecado com a qual você e eu já nascemos? Então tenha a coragem e a humildade de descer as águas do Jordão. Tenha a coragem de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, assumindo que você não está apenas sujo, você está imundo, você está podre, você está condenado à morte, porque a morte é o salário do pecado e nós todos somos pecadores. Mas aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é curado da lepra do pecado, da condenação do pecado, e recebe em Cristo o direito de ter uma nova vida. Glória a Deus. Naamã ficou tão feliz que ele foi lá procurar o profeta. Agora encontrou o profetinha, aquele a quem ele havia desprezado. Ele agora encontrou o profeta e disse assim: eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã conhecia o Deus de Israel de ouvir falar, mas agora ele teve a oportunidade de ter um encontro com esse Deus por meio do milagre que foi efetuado. E olha, está escrito aqui no verso 14, no final do verso, Naamã diz assim para Eliseu: e agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Eu fico pensando, por que Eliseu recusou o presente, os presentes valiosos oferecidos por Naamã? Talvez por algumas razões. Uma delas, Naamã precisava voltar para a Síria sabendo que o milagre foi efetuado pela graça de Deus. Um favor imerecido que o Deus de Israel lhe concedeu. Naamã precisava compreender que a cura veio pela misericórdia de Deus e não por algo que ele pudesse oferecer a Deus, como que comprando a graça, a misericórdia do Senhor. Eu penso que essa foi uma das razões porque Eliseu não aceitou o presente, para que Naamã entendesse que tudo aquilo foi fruto da misericórdia do Deus de Israel para com ele. E é assim mesmo, irmãos, a salvação é fruto da graça de Deus. Nenhum de nós a merece, e nenhum de nós pode conquistá-la, pelo que podemos oferecer a Deus, seja em coisas ou em ações. Tudo é fruto da bendita graça do Senhor, graça que se estende a todos nós. Eu sinto no meu coração o desejo de terminar o culto hoje fazendo uma oração. Claro, vamos orar por todos nós, mas eu gostaria muito nessa hora de fazer uma oração e me unir à igreja, numa oração mais específica, pedindo uma bênção de Deus para você que está aqui hoje e que não é membro batizado da nossa igreja. Ou talvez você já foi membro da igreja. Eu sei que aqui em Hortolândia há muita gente que já frequentou a igreja, esteve na comunhão da igreja, mas hoje não está mais convivendo com a gente, esporadicamente vem à igreja. Você que não é membro batizado da igreja, ou que talvez já foi, mas hoje não está na comunhão da igreja,
eu posso ter o prazer de orar por você agora, pedindo a Deus que lhe ajude a sentir cada vez mais o seu amor, a compreender sua palavra. Eu posso pedir a Deus que continue atraindo você na direção dele, para que você tenha a alegria e a convicção de ser curado da lepra do pecado e ter uma nova vida em Jesus. Eu imagino que a maioria aqui já é membro batizado da igreja, certamente, mas devemos ter alguns que não são. Estou falando agora especificamente para você que não é membro da igreja. Posso lhe ver e orar por você no final desse culto. Você quer receber essa oração porque você quer compreender mais a palavra de Deus e quer pedir a Deus que faça com que esse amor dele que está no seu coração se torne ainda mais intenso, ao ponto de você se entregar a ele por completo e deixar ele dirigir a sua vida. Há alguém aqui que gostaria de receber essa oração? Porque tem esse propósito, esse desejo. Amém. Deus abençoe vocês. Quem mais? Levante sua mão. Não tenha constrangimento. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Olha quantos aí. Geralmente é assim, a gente pede para levantar a mão para começar a quebrar um pouco a timidez. Aí depois a gente pede para ficar em pé. Você que levantou a mão, fique em pé aí. Sem vergonha. Não tenha vergonha. Esse é um momento tão lindo, quando você está como que Naamã, descendo as águas do Jordão. Olha que lindo. Quem mais? Levante-se em nome do Senhor, não tenha constrangimento. E depois do segundo movimento vem o terceiro. O terceiro é o mais legal. Eu gostaria de terminar o culto tendo o prazer de orar com vocês aqui bem pertinho de mim. Venham em nome do Senhor. Venham aqui. E vamos recebê-los com uma salva de palmas bem carinhosa. Deus abençoe vocês. Venham para cá em nome do Senhor. Olha quantos estão vindo. Amém. Pastor Ronaldo está aqui com a gente também. Venham aqui em nome do Senhor. Quem mais? Esse é um chamado de Deus para você. Amém, amém. Que bom. Olha aí, outros estão vindo ali também. E você que está em casa aí, Deus te abençoe. Aceite esse convite também. Você pode até demonstrar que aceita esse convite. Se você agora se levantar aí diante do seu televisor, do seu celular, do seu computador, faça isso. Vocês sabem que um dia eu estava assistindo um sermão ao vivo, que estava sendo pregado por um colega lá na Novo Tempo. E eu estava em casa nesse dia e fiquei assistindo o sermão, e eu me senti tão tocado pela mensagem, que na hora que o pastor disse assim: você que está assistindo aí pela televisão, se você quer realmente nessa hora receber essa oração e se entregar a Cristo, levante-se aí onde você está, em frente da sua televisão. E eu me levantei e fiquei lá diante da televisão. Minha esposa já tinha passado pela sala e me visto sentado assistindo, mas quando ela passou outra vez e me viu em pé, ela disse assim: o que houve? Eu falei: fica quietinho aí, eu estou aceitando o apelo do pastor, estou aqui concentrado. Ei, você que está em casa, topa se levantar agora aí, mesmo que alguém não entenda direito o que você está fazendo. O que importa é que o seu Deus está vendo você. Ele sabe da sinceridade do seu coração. Não importa se ninguém mais vê o que você está fazendo, o que importa é que Deus está vendo. Até porque a sua entrega é para Deus, não é para pastor, não é para a igreja. Deus abençoe vocês. Continuem estudando a Bíblia. Continuem sempre que possível vindo à igreja. Continuem buscando a Deus. É assim que a gente entra no Jordão. E é assim que a gente é curado. Mas a gente precisa perseverar. Vai chegar o dia quando nós todos vamos ter dado o último mergulho. E Deus vai nos curar de maneira completa. Vai chegar o dia quando Ele vai tirar essa miserável natureza pecaminosa que está em nós. E nós seremos dominados e guiados unicamente por uma natureza espiritual e santa.
mas a gente tem que ficar no Jordão até o 7º mergulho. Deus os abençoe. Deus abençoe a igreja. Vamos orar? Os irmãos podem se levantar, por gentileza. E se o Senhor nos permitir, amanhã à noite nós vamos estar aqui de novo. Se vocês puderem vir, será uma alegria reencontrá-los aqui. Vamos orar. Pai querido, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom sentir o toque do Teu Espírito em nossa vida. Pai, eu me uno nessa hora à Tua igreja, Senhor, aos pastores que estão aqui presentes. Nós todos nos unimos num só coração e Te pedimos, abençoa, Senhor, esses Teus filhinhos, nossos irmãos, que tiveram a humildade e a coragem de se levantarem dos seus lugares e se colocarem aqui à frente, dizendo, Senhor, que eles querem experimentar o Teu amor de maneira mais profunda, assumindo, Senhor, que são pecadores, totalmente carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu poder para serem perdoados e terem uma nova vida. Recebe-os nessa hora nos Teus braços de amor, Senhor. Que eles sintam Teu carinho, que eles voltem para casa hoje com um sentimento de paz, com alegria e com esperança no coração, na certeza de que são recebidos não só por Tua igreja, mas sobretudo pelo Senhor. E eles são recebidos porque são amados, e porque são amados eles são perdoados. Que o Espírito Santo esteja na mente e no coração deles, que o Espírito Santo produza o genuíno arrependimento, o novo nascimento, para que estes homens e mulheres se tornem novas criaturas em Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e toda a igreja. Amém.